Aleluia. Tá calor, minha gente? Tá uma delícia. Aqui é gostoso, vocês não sabem como que é bom aqui em cima. Quem aqui tem filho adolescente, entre 13 e 17 anos? 12, Sandra, ou 13? 13. 13 a 17 anos. Por favor, fiquem em pé. Você que tem filho com idade entre 13 e 17 anos. Eu gostaria que vocês aplaudissem a equipe de pastores e adolescentes da Igreja Ágape. Todos vocês são pastores de adolescentes, estão convocados a estar na Escola de Paz nessa quarta-feira, às 19h30, pode sentar. E quem aqui tem filho criança, até 12 anos? Fique em pé, por favor. Os pastores do Agapinho, Sandra, olha isso. Quantos pastores o Senhor deu a essa igreja, aleluia. Pastores sim, porque nós somos os discipuladores dos nossos filhos, amém? Nossa responsabilidade é guiá-los no caminho do Senhor, então eu quero convidar realmente vocês para estarem conosco na quarta-feira, com a presbítera Rosemar. Vai ser o encerramento da Escola de Paz. A Escola de Paz é um encontro que acontece mensalmente, durante todo o ano, né, de março a dezembro, e ali é um tempo de aconselhamento, de ensino, de estudo, sobre como manter a sanidade para educar os nossos filhos. Isso também, mas... outras coisas, foram muitos assuntos que foram tratados na Escola de Paz do Agapinho e do Libertim. Como são públicos diferentes, né, as temáticas acabam sendo diferentes, mas muita coisa é em comum. Então, nós já falamos de ideologia de gênero, de comunicação, de conflitos no lar, de vários temas que já foram tratados durante esse ano. Então, se você tem filho, criança, Escola de Paz do Agapinho, ano que vem com novidade. Se você tem pais... se você tem filhos adolescentes, Escola de Paz do Libertim. Você que está em casa, você que é nosso convidado, você que tem amigos com filhos nessa faixa etária, que está precisando de ajuda, conta com a gente, estamos aqui para servir a igreja e a comunidade. Amém? Glória a Deus. Então vamos. Apertem os cintos. Já fiz o meu jabá. Estou nervosa. O dia do Senhor se aproxima. Alguns falariam misericórdia. Só o pastor falou aleluia. Só falaram depois que o pastor falou, né? Fica todo mundo esperando uma reação. O dia do Senhor se aproxima. Ipu! Pode vir quente que eu estou fervendo. Né, pastor? Estou subindo. Olha esse pastor para frentex. Sobe não, pastor. Calma, baixa a mão, senão te puxa os anjos. Nós vamos estudar o livro de 2 Pedro, capítulo 3, hoje. Nós vamos passar um pouquinho do contexto aqui da vida de Pedro, do momento que Pedrão, estava vivendo. Então, se você nunca leu esse livro, essas cartas de 1 e 2 Pedro, eu quero te convidar, é rapidinho, você mata numa sentada, mas é tão edificante. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Amém? 2 Pedro. Então, eu não avisei, mas eu estou usando a Nova Almeida atualizada, tá, irmãos queridos? Jaques. Olha lá, gente, o irmão Jaques, acabou de chegar na igreja, já é a equipe da mídia. Glória a Deus, aleluia. Que venham muitos outros. Em janeiro a gente vai ter treinamento e convocação de voluntários para a mídia de novo. Então, olha, se você quer ajudar a servir, quer servir na mídia, um voluntariado transformador, você pode falar comigo, amém? Sempre cabe mais um, glória a Deus. Nova Almeida atualizada que eu vou usar, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre essa carta. Eu gosto sempre de dar um pano de fundo, para que vocês possam entender o que estão lendo. Entender o que a gente lê é muito mais importante do que ler. Mas se você não entende, lê mesmo assim, porque o Espírito Santo é que vai revelando e vai ministrando, como diz o nosso pastor, a Bíblia nos lê, certo? Mas o exercício, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando um pouquinho mais a fundo algumas coisas na Bíblia. E esse mais a fundo a gente busca nela mesmo. Porque a gente está acostumado a fazer alguns sorteios de versículo, né? Eu vou abrir aqui e ver que texto que o Senhor me dá.
tem problema de você fazer isso, não. Mas para você crescer no conhecimento da palavra, é necessário você estudá-la. Né? Então, tem a turma do EBA aí, que formou sexta-feira passada. Quem está lá fazendo EBA? Cadê? Levanta a mão. Turma do EBA. Glória a Deus. Então, acabou mais uma turma, a Escola Bíblica Ágape. O pessoal está estudando a Bíblia, aprendendo a ler, interpretar. E essa é a nossa pegada. Essa é a nossa função de crente. Aprender, entender e aplicar a Bíblia. Amém? Vamos lá. Uma carta escrita pelo apóstolo Pedro aos crentes. Fala assim: o apóstolo está escrevendo aos crentes. Fala. Não é para o desviado, não é para o não crente, não é de evangelismo, ele está falando aqui com crente. Primeira coisa, então, importante para você entender é que todas essas exortações e ensinos e tudo que Pedro está passando é para nós. É para nós que já conhecemos a Jesus. Então, mas que crentes? De um grupo de igreja ali da Ásia, Capadócia, Galácia, Bitínia, ele estava escrevendo para aquele grupo. E tinha uma coisa assim especial acontecendo naquele tempo. Imagina, gente, 65 anos depois de Cristo. Adivinha o que estava acontecendo com a igreja? Sendo perseguida. Imagina como que eram os conflitos familiares daquele povo. Imagina como que eram os encontros de família. Chega um tempo que não tinha mais. De tanta discussão, de tanta afrontamento que aquele povo estava enfrentando, né? Por serem cristãos, por mudarem de estilo de vida, por confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Então a igreja está sendo perseguida, o povo estava sofrendo. Quando eu falo sofrendo, gente, eu não estou falando de sofrer esse calor aqui, não. Eu estou falando de não poder congregar, de não poder estar juntos, de ter que se esconder nas casas. É lindo quando a gente lê em Atos e se reuniam nas casas e comiam e bebiam. Gente, não era bonitinho daquele jeito que a gente pensa, não. Era com a faca no pescoço, praticamente. Porque alguns anos após a morte de Jesus, começa uma perseguição ferrenha da igreja. E a gente nem sabe o que é isso aqui. Aqui, né, irmãos? Aqui onde nós vivemos, aqui no Ocidente, as coisas estão começando a acontecer, mas eu estou falando de morte mesmo, de pescoço arrancado, de ter que esconder a Bíblia, ou de não ter uma Bíblia para ler, dessas coisas que a gente está falando. Tá? Esse é o contexto dessas pessoas para quem Pedro está escrevendo. Então, a primeira carta, ela tinha a ver com uma palavra de esperança. Vocês estão sofrendo, mas o Senhor é a nossa esperança. Cremos naquele que vive, é fiel, Ele vai vir nos buscar. Eles viviam por esse dia. O objetivo de vida daquele povo era o dia que o Senhor voltasse e resgatasse eles daquele sofrimento. Então, aquilo estava tudo muito fresco, né? Agora, na segunda carta que Pedro escreve a esse grupo de igreja, é um discurso diferente. É um discurso já num tom de despedida. Dizem que mais ou menos uns 2, 3 anos depois que ele escreveu essa carta, ele morreu. O imperador Nero, aquele que tacou fogo em Roma, lembra que a gente estuda na escola? Das professoras de história lá. A Claudinha é professora de história, sabia, gente? Ela é mestre em história. Então, ela sabe todas essas paradas aí. Se tem dúvida, pergunta para ela. Mas o tal do Nero, que tacou fogo em Roma, perseguiu e matou Pedro. Tá? Para vocês verem que era light a vida dos crentes. Era daí para pior, queridos. Era daí para pior. Agora vamos observar um pouco Pedro. Né? Ao que parece, ao que nós conhecemos, Pedro era um líder nato. Quem assistiu The Chosen viu um pouquinho ali das características. Né? Tem uma série chamada The Chosen. Baixa um aplicativo no seu celular e assiste. Fala sobre os primeiros anos de Jesus com seus discípulos. É muito interessante. É muito legal, é muito contemporâneo, é bem moderno, é bem gostoso de assistir, os adolescentes gostam. Todo mundo gosta de assistir The Chosen, é muito bacana. E Pedro aparece lá bem bronco mesmo. Pedro no auge da sua juventude, meio
meio malandrão, metido em briga, metido em negócios mais ou menos. Ele não tinha estudo, mas era um cara safo, que sabia fazer bons negócios, que sabia conversar, que sabia, era habilidoso ali com as pessoas. Então, esse era Pedro. No início da sua caminhada, conhecido como um cara meio explosivo, temperamento forte, personalidade difícil. Só que nessas cartas, a gente está falando com um Pedro de uns, 40, 60 anos depois. Então, assim, é pegar um jovem impetuoso. Vamos ver se é um jovem impetuoso aqui. O Paulo é jovem, impetuoso, sabe o que quer, tal. Aí agora pega o pastor Nivaldo. Não, pastor, não posso mentir aqui para os irmãos. Então, vou pegar o Paulo, no auge dos seus 35, e pego o pastor Nivaldo perto dos 70. Essa distância etária entre o Paulo e o pastor Nivaldo, muita água rolou. Certo, pastor? Muitas experiências rolaram. Aquela impetuosidade da juventude, a gente vai começando, gente, isso não vale a pena. Menos. Não precisa brigar por isso. Não, isso aqui, daqui a pouco a gente conversa. Não, isso aqui Deus vai dar um tempo, a gente vai resolver. Olha, calma. Isso é um dos benefícios da idade, não é verdade? Eu já sou muito mais feliz com a Deise de quase 40 do que a Deise de 20. A Deise de 20 dava muito trabalho. A Deise de 20 falava demais, brigava demais. Ixi, gente, cada BO que já aconteceu com a Deise de 20, a Deise de 40 eu gosto mais. É claro que tem algumas coisas que não tem jeito de fugir delas, né? A idade chega, a lei da gravidade está aí, mas tá bom. O importante é a gente não matar ninguém, não morrer e não matar ninguém. E vamos seguindo. Então, pensa em Pedro, agora, não aquele Pedro impetuoso da juventude. Pensa nesse Pedro humilde, que abraçou o sofrimento. Na primeira carta de Pedro, ele está falando de todo o sofrimento que eles passaram depois que Jesus se foi. Então, pensa como o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, moldou o caráter de Pedro nesses 50 anos de caminhadas, talvez. Pensa como as coisas mudaram. E agora ele está ali, pronto para abraçar o sofrimento, ao invés de prestígio. Já não está mais preocupado com prestígio. Né? Tem aquele tempo que os discípulos ficavam brigando já quem sentava do lado, quem sentava do outro lado. Gente, depois das coisas que eles passaram, tudo isso virou besteira. O que importa onde é que vai sentar, meu filho? Virou meme. Virou meme, a Luclécia falou. Sabedoria que Pedro adquiriu não veio de livros, veio da experiência, veio da caminhada. Então, esse é Pedro que está escrevendo. Então, parece que esse tempo entre Pedro jovem e o Pedro mais experiente desenvolveu domínio próprio. Olha que não saiu. Desenvolveu domínio próprio, ele se tornou um servo ousado, confiante, mas humilde e esvaziado de si mesmo. Eu acredito que por causa dessas características, de todo esse testemunho poderoso de Pedro, é que ele fez o que fez. É que ele escreveu o que escreveu. É porque ele está dando esses ensinos aqui para essas igrejas. Então, nós vamos começar a ler, mas eu quero que você entenda e observe Pedro dessa forma. Observe que Pedro tinha aspirações, tinha defeitos, tinha sonhos, tinha promessas, mas tinha suas áreas difíceis também, tinha suas inabilidades. Isso é importante que a gente observe, porque Pedro era como nós. É muito fácil a gente ler a Bíblia e ver ali a galeria dos heróis da fé e achar que eles eram diferentes da gente. Que eles não tinham tentações, que eles não tinham rotina, que eles não tinham dia a dia, que eles não trabalhavam, que eles não tinham conflitos. Mas não, eles eram pessoas como nós. Mas tinha uma diferença que qualificou Pedro para ser o grande Pedro, para se tornar o grande apóstolo, fundador da igreja. Ele entendeu o seu chamado. Agora eu quero falar sobre esse chamado. Porque aqui eu não estou falando o chamado que a gente tem o hábito de falar, eu sou chamado. Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para cantar.
Ou Deus me chamou para trabalhar com mulheres. Não estou falando do chamado, ministério, dom, habilidade. Eu estou falando de um chamado de todos nós. Um chamado que foi feito a todos nós. Então, a forma que você vai responder a esse chamado, e a gente vai ler aqui no texto, é que vai fazer a diferença sobre o tipo de crente que você vai ser. O tipo de cristão que você vai ser. Até que o dia chegue. Até que ele venha. Então, vamos lá. 2 Pedro, primeiro capítulo. Vou começar pelo primeiro. Passar aqui rapidinho um panorama do primeiro capítulo. Para vocês entenderem quando a gente chegar lá no 3. Nós vamos ler os versículos 3 e 4 do capítulo 1. Diz assim, ó. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja bem, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Chamou para quê? Chamou para a sua maravilhosa luz. Não é isso que Pedro mesmo diz lá no livro 1? Em Romanos 1,6 diz, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Cristo. Qual é o seu chamado? Pertencer a Cristo. Acabou. Ah, mas não é cantar, dançar, sapatear. Pertencer a Cristo. O pastor Cláudio falou, tudo é dele. Meu dinheiro, meu tempo, tudo é dele. O seu chamado é pertencer a Cristo. Então, aqui nessa primeira parte do texto, Pedro está falando, vocês receberam a melhor convocação, não abram mão do seu chamado. Queridos, não abram mão do seu chamado. Não abram mão de pertencer completamente a Cristo. Não abram mão. Então ele começa desafiando os crentes. E ele diz que os seguidores de Jesus devem ser discípulos que nunca param de crescer. Seguidores de Jesus devem se tornar discípulos que nunca param de crescer. Então ele traz 7 atributos, 7 qualidades que um servo de Deus deve buscar. Nós vamos ler agora o versículo 5. Por causa disso, ou seja, por causa desse chamado, porque agora você pertence ao Senhor, porque agora as qualidades dele também são suas qualidades, porque você pertence a ele. Concentre todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, acrescente o conhecimento. Ao conhecimento, acrescente o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. E à perseverança, acrescente piedade. A piedade, acrescente fraternidade. A fraternidade, acrescente o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Presta atenção, risca aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo. Se você buscar essas qualidades, esses atributos, você não será um crente inativo, nem tampouco infrutífero, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação, ou o chamado, e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não era só levantar a mão e aceitar?
tem a ver com crescer e amadurecer. Então, essa natureza divina, depois que aceitamos a Jesus, nós também passamos a participar dessa natureza, desses atributos. Domínio próprio, virtude, conhecimento, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E mais, sem essas qualidades, nós não conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. Sem essas qualidades, nós esquecemos que já fomos purificados dos nossos pecados. E a nossa vida pecaminosa já foi totalmente cancelada. Então, Pedro está orientando, busque esses atributos, porque baseado nisso, você vai conseguir perseverar e se manter em santidade. Então, aqui Pedro também estava preocupado com a cegueira dos crentes que nunca amadureciam. Ele estava falando para pessoas que frequentavam reuniões, que iam nos cultos, que faziam EBA, que serviam em alguns ministérios. Pessoas que estavam aqui, na rotina da igreja. Mas pessoas que pararam de crescer. Elas serviam, se entusiasmavam com o sermão, com o louvor, entregavam dízimo, mas não cresciam espiritualmente e não amadureciam. Sabe por quê? Não eram discipulados. E aqui eu não estou falando do discipulado um sistema. Eu estou falando do discipulado de não ser alguém independente e de ser um prestador de contas sobre a sua vida. Porque, na verdade, no fundo, é isso que faz a gente crescer. Olhar no olho do comedor de feijão, que nem eu ali, e falar, pequei, errei, me ajuda, ora por mim. Quebrar as barreiras da privacidade. Entendem? Então, ele está falando que tinham essas pessoas que estavam no ambiente da igreja, mas que não queriam romper as barreiras da privacidade e da independência. E essas pessoas eram cristãos fiéis, mas tinham um problema. Elas não cresciam e elas não amadureciam espiritualmente. Por isso que para a gente GDF é um dos nossos 6 princípios. Por isso que na nossa igreja o discipulado é um princípio importante. Porque discipulado tem a ver com formação de caráter. Discipulado tem a ver com o caráter de Cristo em nós. Só tem um jeito de você afirmar que tem caráter. Deixando de ser independente e prestando contas para alguém. Porque o que é caráter? É o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você pensa, que às vezes nem sai pela boca. É quando as luzes se apagam. Quando as portas se fecham. Quando a esposa vai dormir, quando você sai para uma viagem a trabalho. Por isso que não dá para ser independente e ser discípulo de Jesus. Não caminha, não bate. E Pedro estava preocupado com o caráter de crente daquela igreja e estava exortando eles a um discipulado. Bom, no segundo capítulo ele vai falar de outro problema, que é decorrente desse primeiro. O segundo problema que Pedro vai tratar é sobre o caráter, mas agora dos líderes da igreja. Pelo amor de Deus, sobrou para nós. Ele está falando com os pastores, os mestres, os profetas, e aí a pancada é grande. Porque a quem muito é dado, muito é requerido. Aí a pancada é um pouquinho maior. Ele fala que esses mestres, falsos mestres, pastores, na verdade, eram muito parecidos com os cristãos que não amadureciam. A diferença é que eles ganharam um cargo. Então, quem eram esses falsos mestres? Pessoas que conviviam na igreja, mas que não se submetiam a um cuidado, a uma prestação de contas. Viviam de forma independente, mas ali eles se tornaram líderes em algum momento. Em algum momento, eles se tornaram líderes espirituais. E o problema é maior porque agora eles são líderes fortes que fazem o que querem em nome de Deus, da espiritualidade e da igreja. Mas aqui eu não estou falando, tá, de pessoas, de líderes com defeitos, com hábitos temperamentais ou com coisas assim. Aqui nós estamos falando de libertinagem mesmo, de paixões carnais, de escarnecedores,
de pessoas, de líderes que tinham valores mundanos, que pegavam dinheiro das pessoas, que transavam com os membros da igreja. Nós estamos falando desse tipo de libertinagem que estava acontecendo naquela igreja, é real, era isso que estava acontecendo. Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, vou ler com vocês, versículo 17 e 19. Olha só como que Pedro se refere a esses pastores. Esses tais são fontes sem água, névoas levada pela tempestade, para as quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Era esse tipo de discurso que Pedro estava remetendo ali à igreja. Esses mestres ensinavam falsas doutrinas, distorciam a verdade para os seus próprios fins. Como eles viviam de forma arrogante, orgulhosa, sem temor. Porque o problema do líder não é errar. Né, gente? Aliás, o problema de qualquer cristão. Não é porque somos líderes, somos discipuladores, pastores, estamos à frente de um ministério, que nós somos perfeitos. Bem longe disso, vai ser longe. Mas tem uma coisa que um líder não pode negociar, que é confessar pecado, arrepender e pedir perdão. Isso para um líder é um nível de maturidade inicial. Não dá para discutir. Ele não tem a opção de não arrepender, de não confessar, de não se quebrantar, de não se humilhar. Ele não tem essa opção. Condição sine qua non. Não dá. Se você deseja o episcopado, diz a Bíblia, né? Uma grande coisa você almeja. Mas primeiro, se prepara para se humilhar. Para ouvir o que você não gosta. Para ser desonrado. Para ser honrado. Não espere, lá em Mateus 24, eu vou ler depois. Não espere honrarias por estar servindo ao Senhor, queridos. Porque o que aquele povo estava esperando era a morte. E a gente está querendo ser honrado. Então, veja bem como que essas falsas doutrinas estavam distorcendo a verdade. Esses profetas, esses pastores, esses mestres, distorciam a verdade por causa daquilo que eles faziam. Como é que eu vou pregar uma palavra dura na igreja sobre, por exemplo, imoralidade sexual, se eu vivo em imoralidade sexual? Então, o que eles faziam? Não pregavam, não ensinavam. E sabe o que mais que eles faziam? Diziam que essa história da vinda de Jesus era invenção dos apóstolos. Por quê? Gente, quem que vive uma vida dessa quer que Jesus volte? Não quer, né? Porque no final todo mundo sabe o que espera. Se eu não arrepender, se eu não quebrantar, se eu não mudar de vida. Então, isso não era pregado naquelas igrejas. Queridos, há 50, 60 anos atrás, pastor Nivaldo, pastor João vai lembrar, vai saber, estudaram tudo isso. Mas as igrejas se dividiam por causa de pensamentos diferentes escatológicos. Mas porque era importante. Hoje ninguém se divide por pensar diferente, porque ninguém quer falar sobre a escatologia. Em 2019, a pastora Ana falou que ia escrever Apocalipse para as crianças. O pastor Nivaldo, lá por outubro, novembro, falou, ano que vem, conectados para a volta de Jesus. Ninguém imaginava que estava chegando uma pandemia em fevereiro de 2020. O que aconteceu naquela pandemia? Gente, mas tinha tema de volta de Jesus para todo lado, aí, tudo quanto é igreja, tudo quanto é lugar. Quase não se falava, se você ia pesquisar, eu estava pesquisando referências de conteúdos para ensinar para os adolescentes sobre Apocalipse, quase não tem, porque pouco se fala. Isso é herança desses falsos profetas. É importante entender que os falsos profetas não vão aparecer de chifre, nem de olho vermelho. É igual dinheiro falso. Se você pegar uma nota de 100 falsa, se você não olhar direito, você vai achar que ela é verdadeira. Então, às vezes, a gente fica achando que os falsos profetas vão chegar assim, Deus não existe. Não, gente. Eles estão aqui no nosso meio. Ó. Estão pregando nos púlpitos. Estão cantando. Estão adorando. Só que assim, eles minimizam a palavra do Senhor. Eles relativizam a palavra do Senhor. É um evangelho light.
E aí nós vamos entender como se livrar disso, porque o terceiro problema abordado por Pedro, e é realmente sobre o que a gente vai falar, é uma extensão desses dois primeiros. Por causa de um caráter distorcido e os falsos ensinos, muitos líderes espirituais hoje ainda não estão ou estão argumentando contra a vinda de Jesus. Ou não querem preparar a igreja para a vida de Jesus. Porque Jesus vem buscar uma igreja pura. E buscar uma igreja pura precisa pregar difícil. Precisa falar coisas, não pregar difícil de falar difícil, mas de coisas difíceis. Precisa falar sobre quebrantamento, sobre arrependimento, sobre pecado, precisa purificar altar, precisa tirar um, colocar outro, porque é assim que vai ser quando Jesus voltar. As ovelhas vão para um lado e os bodes vão para o outro. Mas aqui a gente quer deixar tudo junto. E ele vai vir buscar uma igreja pura, santa, vestes brancas. Só que isso, queridos, não dá curtida no Instagram. Isso não dá visualização no YouTube. O que dá é pregação de 15 minutos que diz o quê? Você é o ponto fraco de Deus. Entendedores entenderão. Mas isso dá dinheiro, isso dá seguidores, e isso dá. Agora, chama de raça de víboras para ver se não sai metade da igreja pela porta. O que o Senhor está dizendo é que nesse tempo, esses falsos profetas vão viver de glória. Nos últimos dias, Pedro está dizendo que os falsos profetas reinarão. Eles terão sucesso, eles terão muitos seguidores. Muitas pessoas vão deixar o ensino consistente da palavra para seguir a palavra relativizada. Sabe o que diz lá em 2 Timóteo 4, no versículo 2, diz assim, ó, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, pregue a palavra. Ah, não é faça isso, faça aquilo, faça festa, faça o quê, não é para ser showman, não. Pode ser? Pode, mas pregue a palavra. Pode fazer graça? Pode, mas pregue a palavra. Pode contextualizar? Pode, mas pregue a palavra. Pode aprender a pregar profundamente em 20 minutos, meia hora? Pode, mas pregue a palavra. Esse é o nosso desafio. Porque, na verdade, hoje nós temos a atenção de um peixinho dourado, né, gente? Ninguém consegue aprender com mais de 5 minutos prestando atenção em alguma coisa. E Paulo, que pregou das 6 da tarde até a meia-noite, o guri caiu da janela porque se distraiu. Aí Paulo falou, eu preguei demais, não contextualizei para aquele jovem, não chamei a atenção dele. Sabe o que Paulo fez? Foi lá, orou, o guri ressuscitou e Paulo continuou pregando até de manhã. Pensa você nessa pregação. Das 6 da tarde até as 6 da manhã. Um guri caiu da janela e morreu. Se fosse eu não consigo prender a atenção dos jovens. Eles não me escutam. Eles querem pregação de 15 minutos. Vou pregar 15 minutos, porque senão os jovens vão sair da igreja. Paulo fala, levanta, meu filho, ressuscita, que eu vou continuar pregando. Ressuscita, que eu vou continuar pregando. Ressuscita, igreja, porque a palavra vai continuar sendo pregada. Até que ele venha. Olha o que Paulo está ensinando para Timóteo. Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Já chegou, gente. Começa a pregar. Que começa a se contorcer. Para que falar desse jeito? Para que falar essas verdades? Jesus não faria diferente por amor a nós. Jesus não faria diferente. Vai para o capítulo 3. Meu Deus do céu. É 10h44? Mas eu comecei depois, né? Gente, falei, será que eu já falei 1 hora? Mas eu já estou acabando porque eu estou treinando para pregar em meia hora. Mas vou pregar a palavra em meia hora em nome de Jesus. Vamos ao ponto.
Falei do capítulo 1, falei do capítulo 2, porque eu queria falar do capítulo 3. E eu não consigo falar do 3 se eu não falar do 2 e do 1. Então, tudo isso daqui foi só para dar esse contexto para vocês. Porque o capítulo 3, Pedro vai ensinar especificamente sobre como será a volta de Jesus. Então, vamos lá. Eu vou ler do 1 ao 4. Capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o que esses falsos profetas estavam fazendo? Questionando a palavra. Mas cadê a volta de Jesus? Desde que teu bisavô morreu, você está falando que Jesus vai voltar e ele não voltou? Quem está falando isso? Os pastores. Os falsos, mas são os pastores. São os líderes espirituais. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender com Pedro sobre como esperar a vinda de Jesus. Fique alerta e se apegue à palavra. Porque essa, querida, é a única forma de não ser enganado. Por que eu sei que eu não sou o ponto fraco de Deus? Porque o meu Deus não tem ponto fraco. Eu tenho ponto fraco. Se o meu menino me falar que quer comer mais um dute, e eu falei que não podia comer mais, aí ele vir e me dar um beijinho e falar: mãe, eu te amo, você é tão linda. Eu deixo. Não deixo não, porque eu sou ruim. Mas, gente, isso é ter um ponto fraco. O nosso Deus não é assim. Dizer que o homem é o ponto fraco de Deus é uma teologia humana. Como se tudo girasse em torno do homem. Mas o que a Bíblia nos ensina é que tudo gira em torno de Deus. Não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com seu coração, com as suas emoções. É tudo a ver com Deus. E o plano perfeito dele para a criação. Eu não sou o ponto fraco de Deus. Não sou. Você não é. Ele não vai mudar nada no plano dele só para te agradar. Ele te ama com amor imensurável. E porque te ama, ele não te agrada. Porque te ama, ele não faz o que você quer. Porque se eu, como mãe, fizer tudo o que os meus filhos querem, eu estrago a vida deles. Porque eles não sabem o dia do amanhã. Eles não sabem ainda o que é bom. Deus sabe. Então, ele pode falar um não bem faladinho para nós, e nós podemos falar: Deus é bom, mesmo me falando não. Deus é bom, mesmo não dando o que eu pedi. Se ele não deu aquela casa ainda, é porque não é hora. Se ele não deu aquele concurso, é porque talvez se ele der, você vai desviar dos caminhos. Se ele não te deu o dinheiro que você está pedindo, é porque se der, talvez você vai ficar muito ambicioso com as coisas. Deus é bom. Se ele não deu, é por amor a você. Entendam, esse é tributo de Deus. E nunca mais você vai ficar com raiva de Deus. Porque ele tirou, porque ele fez, porque ele não fez. Nunca mais você vai ficar com raiva de Deus. Porque você vai entender que ele é bom. E tudo que ele faz é bom. Glória a Deus. Então, nos últimos dias, os líderes espirituais vão ensinar falsas doutrinas, vão relativar tudo, vão colocar emoção de tudo. E você só não será carregado por essas falsas doutrinas se você conhecer a palavra de Deus. Segundo ponto, segunda forma de esperar a volta de Jesus. 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Uma coisa importante que a gente tem que entender: a demora de Jesus tem um propósito. E sabe qual é esse propósito? Salvar pessoas. Ah, gente, quando eu li isso daqui, para mim acabou. Por quê? Porque a gente fica cantando: Maranata, vem! Maranata, vem! E Jesus está falando: eu não vou. Tem 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de mim na terra.
Eu não vou, porque a promessa é que Ele vai vir quando todas as nações e povos ouvirem falar dEle. E eu já disse, Jesus podia voltar logo, não é acabar com isso. Teologia escapista. Fugir do problema. Egoísmo. Egoísmo. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com o amor paciente que Ele nutre pela humanidade. Ele não está atrasado com a sua promessa de voltar para julgar o mundo e levar a sua noiva. Ele está se contendo por causa de nós. Ele está se contendo para dar tempo de você se livrar dos seus pecados de estimação. Ele está se contendo para dar tempo de evangelizar as pessoas. Para dar tempo de investirmos em missões, para a gente chegar nos lugares onde nós não podemos chegar e outras pessoas querem ir pregar. Ele está dando tempo para quem ainda não conhece ser evangelizado. E Ele está dando tempo para cada um de nós nos arrependermos e mudar de vida todos os dias. É por amor que Ele não voltou ainda. 2 Pedro 3,15, ele vai falar de novo sobre isso. Considerem a longanimidade, a generosidade do nosso Deus como oportunidade de salvação. Ao invés de clamar, Jesus vem e acaba logo com isso, Jesus, nos dá estratégia para fazer o Teu Evangelho chegar em todos os lugares logo. Como que nós podemos evangelizar? Como que nós podemos fazer chegar? Como que nós podemos levar libertação, restauração? Ajudar pessoas que já se converteram a entrar no processo de santidade, de santificação, para que quando o Senhor voltar, ela esteja pura, limpa, sem mácula, não apenas emocionada, mas firme, perseverante. E por último, como esperar o Senhor? Falei que Pedro estava nos ensinando 3 coisas. O alerta, para a gente se apegar à palavra. A segunda é que a demora de Jesus tem um propósito. E a terceira, ele vai nos ensinar como esperar o Senhor. Porque não é o quanto de tempo que nós vamos esperar. É o que nós fazemos enquanto esperamos. Na verdade, o que importa não é se ele vai voltar amanhã ou se ele vai voltar daqui 1000 anos. É se a gente vai perseverar e está pronto para recebê-lo. A primeira coisa que Paulo fala no versículo 11, lá do capítulo 3, é que, uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa. Versículo 11. Como esperar o Senhor? Primeiro, vivendo de maneira santa. Não é sendo meia boca. Não é ser crente no domingo e na segunda-feira esquecer tudo. É viver uma identidade de santo e não de pecador. É assim que a gente espera o Senhor voltar. E esse é um tema esquecido atualmente. Porque tem muitas forças que se opõem à santidade. Quem fez o leque sabe. Quem que é que se opõe à santidade? A sua identidade de santo. O mundo, o pecado e o diabo. Existem forças que se opõem para que a igreja não viva em santidade. Não é para que o mundo não viva em santidade. O mundo não conhece Jesus, gente. O mundo nunca vai viver em santidade. Quem tem que viver em santidade? A igreja. É para nós. Mas o mundo diz o quê? Não existe verdade absoluta. Se não existe, cada um cria seus próprios critérios para viver. Mas nós não podemos ser como o mundo. No versículo 14, a orientação de Pedro é que devemos nos esforçar. Olha só, ele usa esse termo, se esforça. Vou ler, porque senão você vai achar que sou eu. Esperando essas coisas, meus amados, se esforcem para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Ele está dizendo que está preparado para a volta de Jesus. Ele está vivendo um estilo de vida de santidade. Sabe o que é santidade? É quebrantamento, queridos. Não é que você não vai errar mais, não. É que quando tu errar, você vai quebrantar. Você vai arrepender. Você vai levantar e vai seguir seu rumo. Prestando conta, confessando, admitindo, crescendo,
avançando. É disso que ele está falando. Ele busca uma igreja sem mácula, sem culpa, irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Poder olhar para você e falar, você pode olhar para a minha história que não tem nada escondido. Tudo já foi falado, confessado, perdoado e resolvido. Está tudo resolvido? Se Jesus voltar agora, você está irrepreensível. Você pode olhar face de mim, Satanás. Olha para a minha história que aqui, meu filho, não tem brecha para você não. Você pode? Olha o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você vai falar, eu nunca pequei, eu não erro, eu sou isso. Não, não, não. Eu estou dizendo que qualquer brecha que foi aberta, eu fechei. Eu confessei. Eu pequei. Eu arrependi. Eu segui em frente. Isso é uma igreja irrepreensível. Outra coisa que ele vai falar, viver de forma piedosa. Viva de maneira santa e piedosa. Sabe o que é piedade? A gente fala pouco sobre piedade. E Tito também vai falar sobre isso para a igreja. Olha o que Tito diz. Devemos viver de forma sensata, justa e piedosa. Sabe o que é piedade? Pagar o mal com o bem. Quando eu li isso, sabe que imagem veio à minha mente? Jesus no Getsemane, Pedro e Malco. Quem que era Malco? O soldado que queria prender Jesus, certo? O que Pedro fez? Pedrão, pega a espada, arranca a orelha de Malco. E o que Jesus, o piedoso, faz? Pega a orelha, dá uma sopradinha e cola. Primeira cirurgia plástica do mundo. Piedade. Eu pago o mal com o bem. Eu não vou te dar a mesma moeda. Eu não vou te devolver na mesma moeda. Isso é viver de forma piedosa. Outra coisa que Pedro fala que nós devemos fazer é esperar a vinda do Senhor. Como? A palavra esperar. Como você vai esperar? O que você faz enquanto espera? As virgens em Mateus 25, elas estavam todas esperando. Todas estavam esperando. Só que algumas eram prudentes e se planejaram para esperar caso o noivo demorasse. E as outras eram imprudentes. Elas não estavam prontas. Quando o noivo chegou, elas ficaram. O que você vai fazer enquanto espera o Senhor? Como você vai viver enquanto espera o Senhor? Mas tem mais. Porque o texto vai dizer que é para eu não apenas esperar, é para eu apressar. É para eu apressar a vinda do Senhor. Como é que eu posso apressar a vinda do Senhor? Evangelizando, sustentando missões no mundo inteiro. Eu vou pedir para colocar um vídeo, vou pedir só para parar um pouquinho. Nós vamos encerrar com um vídeo. Vamos encerrar, quase encerrar. Lembra que vocês precisam me dar 10 minutos. Vamos colocar um vídeo. Pode aumentar bem o som, por favor? O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo.
Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7.000 dos 16.000 povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3.000 desses 7.000 povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para Ta-ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulo de todas as nações. Jesus está vivo, sua missão para nós é clara, no entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. No Paraná, e ela está infiltrada. Eu não posso... Ela pediu para eu nem divulgar algumas informações que ela passou, mas ela está infiltrada no meio de imigrantes muçulmanos. Ela está apressando a volta de Jesus. Quando você faz uma casa de paz, você está apressando a volta de Jesus. Mas quando você manda oferta para uma missionária, você está apressando a volta de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor. Nós vamos cantar ele de novo. Eu quero que você saia do seu lugar. Que você se levante. E que você cante o Maranata mais lindo da sua vida. Mas que com esse Maranata você faça um compromisso. Senhor, eu vou apressar a sua vinda. Eu vou apressar a sua vinda como? Eu vou viver de forma santa e piedosa. E eu vou apressar a sua vinda, proclamando o teu amor por onde eu passar, investindo em missões, investindo nos trabalhos da igreja, investindo nos ministérios, enviando pessoas, orando, servindo no impacto, sendo um discipulador. Cantar Maranata não vai fazer Jesus voltar. O que vai fazer Jesus voltar é que aqueles quase 4 bilhões de pessoas ouçam a voz do Mestre. O que apressa a vinda do Jesus e o dia se aproxima, porque Ele é misericordioso e sua bondade não tem fim. Ele quer que todos o conheçam. Ele quer que todos tenham vida eterna. Ele não quer que nenhum se perca. E o nosso dever é proclamar. E aqueles que ouvirem a voz do seu pastor o seguirá. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está disposto a cantar Maranata essa manhã? Eu gostaria que você ficasse em pé. E enquanto nós cantamos, eu quero que você reflita em algumas perguntas que eu vou te fazer agora. Presta atenção. Culto racional ao Senhor. O que mudaria na sua vida se você estivesse realmente convencido que Jesus pode voltar a qualquer hora e qualquer dia?
Você seria tão preocupado com o seu futuro, com as suas finanças, com o seu dinheiro? Você seria tão estressado e ansioso se você tivesse convicção que Jesus está para voltar, que a volta dele é iminente? Você discipularia mais ou menos? Você evangelizaria mais ou menos? Você investiria mais em missões ou menos? Ter certeza de que Jesus está para voltar, traça um estilo de vida. E é sobre esse estilo de vida que você vai colocar diante do Senhor agora, enquanto nós cantamos, amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, uma unção sobrenatural agora sobre a sua igreja. Sopra um vento sobrenatural agora sobre a sua igreja. Ora, baixerere, candara, baixera. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo. Eu quero que você saia do seu lugar. Se o Espírito Santo te incomodou, se ele te incomodou com a sua vida de piedade, com a sua vida de santidade, ou se ele te incomodou com o quanto você tem evangelizado, discipulado ou investido em missões, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente. Nós vamos só dançar. Nós vamos só dançar. Eu não tenho mais nada para te falar. Nós vamos só deixar o sopro do Senhor fluir. Ora, que ele venha com incômodo santo agora sobre você. Ora, candara, baixeira, madarara. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Não se prenda à adoração. E nós vamos adorar. E nós vamos declarar que nos fogo tem fogo nos olhos dele. Tem fogo. E eu não tenho medo desse fogo. Eu quero me jogar nesse fogo. Eu não tenho medo da sua vida, Jesus. Eu quero apressar a sua vida, Deus. Maranata,
Eu quero que você remova a tua máscara e faz assim, ó. Ah. Ah. Oh, xeracaba. O Senhor está derramando. Deixa entrar. É um. Ó. O Senhor está derramando uma bênção. E Ele disse: será pela tua boca. Eita. Isso é o mundo sobrenatural, meus irmãos. Quem crê, tira a máscara e receba, porque Deus está derramando. Ó. Isso é visão profética. Ó. Meu Deus. Aleluia. Receba, receba, receba. Receba. Aleluia. Aleluia. Faz esse som, o som do chofar. O som do chofar. Você fez agora aí. Sinta a glória, sinta a glória. Aleluia. Aleluia. Que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastora Deise. Ué, cadê ela? Ah, está ali. Está abençoando. Quero pedir perdão por ela ter tomado alguns tempinhos dela no aniversário. Pegamos 10 minutinhos dela. Eu peço perdão por isso, mas quero louvar a Deus por aquilo que Deus fez nessa manhã. Deus falou com você. Perdão, Deizinha, ter tomado um tempo seu aí. Glória a Deus. Receba essa bênção do Pai. Ó, pela boca o maná descia, mas é pela boca que vai sair rios de água viva. Vão sair da sua boca. Rios de água viva vão sair da sua boca. Levanta a sua mão agora. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre.